Glória a Deus. Os 5 reinos mundiais, ou então o tempo dos gentios, está lá no livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 32 ao 35. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze. As suas pernas de ferro, os seus pés em parte ferro, em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos irmãos, nós queremos aqui abordar um tema escatológico, claro que sem a pretensão de lhes falar tudo aquilo inerente a esse assunto, porque até mesmo o tempo não nos é permitido, mas dentro das possibilidades vamos estar abordando aqui esse tema acerca dos 5 reinos mundiais, ou então o tempo dos gentios. E esse tema começa no ministério de Daniel, onde o livro de Daniel é escatológico. Escatologia é o estudo das coisas futuras, o estudo das coisas do futuro, ou aquilo que está no futuro. E aqui, precisamente no capítulo 2, aleluia, do livro de Daniel, trata do sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor teve um sonho, e diz a palavra de Deus que ninguém conseguia dizer que sonho ele teve e qual seria então a sua interpretação. Nabucodonosor ficou muito irritado e mandou que matasse a todos os adivinhos, e foi aí que Daniel entrou na história pedindo uma oportunidade. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego oraram a Deus, pediram a revelação do sonho, como também a sua interpretação. Diga-se de passagem que o rei não lhes contou o sonho, nem aos magos, nem aos adivinhos, muito menos aos videntes, que era então como Daniel era chamado. Aleluia, o profeta da época era chamado vidente, não que fosse um adivinho. E Daniel tinha então o Espírito do Deus vivo, orou a Deus, e Deus revelou a Daniel o que o rei havia sonhado e também a sua interpretação. Veja o interessante que o rei não contou o sonho. Ele queria que o sonho tivesse a sua revelação e a sua interpretação, porque senão aqueles homens não eram magos, não eram adivinhos, não eram videntes, e todos iriam morrer. Já saíra um decreto quando então Daniel interveio na situação, pediu a oportunidade, orou ao Senhor, e Deus assim revelou a Daniel a passagem que ora nós lemos: Tu, ó rei, estava olhando e viste uma grande estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E aí nós lemos o 32 ao 35, onde diz a passagem que a cabeça era de ouro, que os braços, antebraços e peito eram de prata, e o ventre de bronze, e então as pernas de ferro, e os pés de ferro e de barro. E aí Daniel, então, todo o capítulo 2, traz ao rei a interpretação do sonho, dizendo que o rei era, então, a cabeça, sendo ele, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, a cabeça de ouro, um reinado de ouro, o mais ilustre deles,
principiando ali o governo dos gentios, porque Deus separara um povo seu através de Abraão para dar ali os seus mandamentos, os seus estatutos e dar ali uma conduta para a nação de Israel, onde a nação de Israel desobedece e vai para o cativeiro, justamente no reinado de Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, onde a cabeça era de ouro. Foi nesse reinado que Israel passou lá 70 anos no exílio. Diz a Bíblia que a Babilônia, o nome Babilônia, significa mistura ou então confusão. A cabeça era de ouro, como está em Daniel 2,37. E também temos referências em Deuteronômio 28:49. E essa Babilônia, ela era representada pelo leão com asas, o primeiro governo dos gentios, cabeça de ouro, e tipificada, representada pelo animal leão. E aí você pode então começar a pensar na figura do leão, e você vai ver que o leão, ele não leva ninguém para compadre. O leão é um animal selvagem, tem as suas garras, os seus dentes, uma grande coroa de defesa, que é a sua juba, e um animal dito como rei da selva. Você vê o quanto pode ser nocivo um leão. Agora você imagina um leão com asas. Está lá em Deuteronômio, Daniel capítulo 7, melhor dizendo, Daniel capítulo 7, verso 4. Aí você imagina um leão com asas. Um leão já é um perigo, imagina um leão com asas. O tamanho do poderio que foi o exército da Babilônia, o governo da Babilônia, no ano 608 a 536 a.C. Esse governo da Babilônia foi quem dominou na figura do leão com asas, devastador, incrivelmente dominante, e a asa aqui tipifica a agilidade do leão. O leão é ágil. Aí você imagina o leão com asas, você vai ver muito mais ainda agilidade naquele animal. Podemos assim entender que o reinado de Babilônia foi um reinado próspero, sagaz, rápido e vencedor. O reinado da Babilônia fora sobrepujado no ano 538 e durou até o ano 33 anos antes de Cristo, pelo governo Medo-Persa. Os medos persas tomaram a Babilônia, está lá em Daniel 5, verso 28 e 30, aleluia, e foi entregue no ano 538 antes de Cristo aos medos persas, como está em Daniel 2:39. Está registrado também em Jeremias 51:11. Aleluia, onde é predita ou anunciada a ruína da Babilônia pelos medos persas. Aleluia. Aqui então a parte depois da cabeça, peito e braços de prata, representando os medos persas. E o animal que tipifica o governo medo persa é o urso com 3 costelas. Quando olhamos a figura do urso, nós vemos aí um animal feroz, que em meio à batalha, a sua força é descomunal. E quando olhamos na sua boca 3 costelas, como está lá em Daniel capítulo 7, verso 5, logo nós entendemos a voracidade do governo medo-persa, representado pelo peito e braços de prata, aleluia, tipificando agora aqui o segundo governo gentílico, mais sanguinário do que os babilônicos, muito mais poderosos que os babilônicos, aonde surge então Alexandre Magno, ou então como nós comumente conhecemos, Alexandre o Grande, o grego, foi quem sobrepujou o governo, ou então o governo medo-persa. Surge então a Grécia,
Aleluia. E a Grécia é tida como ventre de bronze. Está lá em Daniel capítulo 2, versos 32 e também o verso 39. E o animal que tipifica o governo grego é o leopardo com 4 asas. Nós falamos da Babilônia, o leão com asas. Falamos do Medo-Persa, urso com 3 costelas. E agora estamos falando do governo grego, leopardo com 4 asas. Aleluia. E 4 cabeças. Aí você imagina o leopardo, a agilidade que é esse animal, segundo consta os estudos biológicos da zoologia. O leopardo é um animal muito veloz e atinge cerca de 90 km por hora no seu pico. Aí você imagina o leopardo com tanta agilidade, mais 4 asas e mais 4 cabeças. Aleluia. E aí você pode ver as conquistas dos gregos. Aleluia. Diz a história que em 8 meses eles percorreram 8.200 quilômetros. Em 12 anos eles dominaram o mundo inteiro. Aleluia. Está lá em Daniel 11, verso 2. Aleluia. E temos aí a figura de Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, que com 8 anos no poder, ele veio a falecer e o reino grego, o reino da Grécia, o ventre de bronze, acaba por se dividir entre Egito, Síria, Macedônia e os Troades. Logo, em seguida, depois desses 4 reinos divididos dos gregos, logo após a morte de Alexandre o Grande, Egito, Síria, Macedônia e os Troades, surge então o Império Romano, que é o 4º império. Ainda estamos no grego, e aí você imagina um leopardo com sua agilidade descomunal, sendo o animal mais rápido da natureza, selvagem, com 4 asas, com 4 cabeças, olhando para tudo com a lado, nada escapa, demonstrando aí toda a agilidade do povo grego, do governo grego. E então se divide com a morte de Alexandre em 4, como já falamos aqui, aleluia, do ano 331 a 64 a.C. E aí surge então o Império Romano. Louvado seja o nome do Senhor. No ano 6º antes de Cristo, com sua força total. Daniel 7:19, Apocalipse 13 e o versículo de número 2, diz a palavra de Deus assim, capítulo 13 do livro de Apocalipse, e o versículo de número 2 diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. No capítulo 13 de Apocalipse, nós estamos vendo aqui o ressurgimento de todo o poderio romano, de todo o seu clero romano nos últimos tempos, ressurgindo com autoridade, trazendo aí então a figura do falso profeta e também a figura do anticristo, como diz lá em Apocalipse, capítulo de número 2, 13 e o versículo de número 2. O Império Romano, ele surge representando os pés, aleluia, representando, melhor dizendo, as pernas de ferro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado, porque foi no Império Romano que Jesus nasceu, foi no Império Romano que Jesus foi crucificado e ressuscitou. E diz a história que o Império Romano, como império, como logística, como exército, não pôde permanecer, acabando ele migrar
para a espiritualidade, transformando aquele império todo logístico, aleluia, militar, no império agora então religioso, no ano 300 depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 2 de Daniel, versículo 34, 35, diz a Bíblia: estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Aleluia! A estátua com os pés em parte ferro, em parte barro, está tipificando os últimos tempos, a mistura, vários governos, o governo humano, aleluia, e quando isso estiver acontecendo, ou através do comunismo, da democracia, ou então, aleluia, de outras políticas que nós assim poderíamos citar aqui, então surgirá, quando então se levantar o Império Romano, aleluia, instituindo de novo uma única religião, trazendo aí o anticristo e o falso profeta, a pedra, aleluia, é jogada do alto céu sem auxílio de mãos, como diz a palavra do Senhor, e esmiuça, aleluia, com todo o governo romano humano. Então foi juntamente esmiuçada o ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram com que a palha das eiras do estio, o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Isso nada mais é do que a volta de Jesus no final de grande tribulação, junto com a igreja, em defesa da nação de Israel. Quando Israel então não tiver mais forças para reagir, o Senhor Jesus vem como o verdadeiro Messias para a nação de Israel e acaba com todo o governo humano que se nomeia e passa a governar um ano milenar sobre a face da terra. Tudo isso no final da grande tribulação. Vimos aqui os 3 grandes reinos gentílicos. Babilônia já foi, Medo-Persa já foi, Grécia já foi, Império Romano já foi. Hoje está de maneira disfarçada na religiosidade, controlando de maneira política e religiosa todos os países do mundo. E nós vamos ver no final de grande tribulação, na grande tribulação, o domínio do anticristo. E no final de grande tribulação, essa pedra chamada Jesus Cristo, o Nazareno, triunfando sobre todas as nações, onde então triunfará o reino do nosso querido e Salvador, Jesus Cristo. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus. Queremos frisar novamente que não trouxemos aqui mais dados, até por causa do próprio tempo que não nos permite, aleluia. Mas quero te dizer que com essas simples palavras, em alguns minutos, Deus já falou ao teu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Estude escatologia, livro de Ezequiel, livro de Daniel, livro do Apocalipse. Confronte uma passagem com a outra, pesquise, estude, e você vai descobrir a glória de Deus nos últimos tempos. Mais uma vez eu te digo, receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.